Eu quero dizer que nesta manhã, eu queria compartilhar com vocês algo que nós temos que reafirmar no nosso coração, que é a respeito da pessoa de Deus. Deus é um Espírito infinito, eterno e imutável. Em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, diz o Catecismo de Westminster. Nós cremos que nós somos presbiterianos e que nós adotamos. Toda essa teologia, ela não é suficiente para medir a grandeza das infinitas qualidades e dos infinitos atributos que Deus possui. Desses atributos que Deus possui, existem alguns que os teólogos denominam de atributos comunicáveis. São atributos que Deus, por assim dizer, empresta aos homens. Mas existem alguns que são exclusivos de Deus. Por exemplo, apenas um exemplo, a eternidade. Nós não temos uma alma eterna, temos uma alma imortal. A alma imortal que eu e você e todos possuem é uma alma que não pode morrer, mas que ela teve um início, ela foi criada. O nosso Deus é eterno, é um Deus que tem esse atributo da eternidade, que é algo que não cabe na mente do ser humano. Como alguém não teve início, como alguma coisa não teve início, pois esse nosso Deus é alguém que não teve início. Isso para nos humilhar diante dele e para nos colocar na total dependência e dizer: eu sou o que sou, eu sou eterno, o único que é eterno é o nosso Deus. Existem outros, como o amor, a bondade, são atributos que Deus possui em perfeição e que nós, quando estamos perto de Deus, possuímos também de alguma forma. Mas nesta manhã, eu quero caminhar com vocês num texto bíblico que me ensina a respeito de alguns atributos, primeiro de um Deus falso e depois do Deus verdadeiro. Alguns atributos. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 20. Elias e os profetas de Baal. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel. O texto é longo, um momentinho só, o texto é longo, mas eu creio no que a Bíblia diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Eu creio no poder da palavra de Deus. Vamos ouvir a Bíblia. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas do Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o
Primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome, o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu profeta, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu com o rosto de terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão dele, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Esse é o primeiro texto. Uma passagem que geralmente nós contamos como história para as crianças. Por falar nisso, quando o pastor Emerson estava falando sobre o encontro com os homens, ele fez referência a um livro, sobre Adão. Eu me lembro que quando minhas filhas eram pequenas, eu tinha como missão contar as histórias da Bíblia para elas. Eu não queria que ninguém tivesse esse privilégio. Minha esposa também contava e tal, mas eu gostava muito de contar as histórias para elas. E criança é bom porque ela pede, você conta uma vez, ela pede para repetir a segunda, a terceira, a mesma história, a quarta vez. E eu sempre contava histórias, Davi, Daniel, e uma delas eu contei, creio que foi com Juliana, que mora aqui no Paraná, e eu contei a história de Adão e tal, como que foi a Eva, a questão da tentação. E aí lá pelo meio da história, quando ela viu a situação muito difícil por Adão e Eva, toda a situação, e sendo expulsos, ela me faz uma pergunta que eu transfiro para os homens aí. Uma criança: pai, onde Adão estava quando Eva
foi tentada pela serpente? Eu não tinha essa resposta. Eu procurei na Bíblia e não achei. Mas é uma boa resposta para nós, homens, saber e reconhecer. O que eu estou falando aqui não é machismo, não. Estou falando que a Bíblia diz que o homem é o cabeça da família. E para onde a gente pender, a nossa família vai. Para onde a gente caminhar e apontar, a nossa família caminha. Então, ela me perguntou isso. Eu não podia deixar passar essa oportunidade para falar isso. Onde você está? Na estrutura da sua família. Qual o seu papel? É você que é o líder. É você, homem da igreja de Londrina, que seus filhos têm que ver, precisam ver, a maneira como você trata a esposa, a mãe deles, e a maneira como você se relaciona com Deus. Seus filhos precisam ver, sim, você ajoelhado lá, orando pela vida da família. Quantas vezes eu e a minha esposa não fomos ao quarto das meninas orar por elas, pedir a bênção de Deus, a proteção de Deus, orar pelo futuro, pelos futuros maridos, pelos filhos, orar, pedir a Deus, orando por elas. Então, minhas filhas me viram não como um pastor apenas profissional, Emerson, como uma profissão. Elas me viram como um pai, um crente, um homem que teme a Deus e que busca a presença de Deus, e foi isso que fez com que elas crescessem, passassem um momento mais crítico da adolescência, da juventude, mas sempre dentro da igreja, amando a Deus e buscando a face do Senhor. Mas elas tinham um referencial. O texto, a Bíblia diz que uma das grandes bênçãos da vida de um homem, eu aguardo essa bênção, é que ele possa ver os filhos dos filhos, que ele possa ver a sua geração, que é a maior bênção. Lá no Salmo 128 fala sobre isso. Lá no meio do Salmo diz assim, eu vou recitar para vocês. Yevareha, Asher Mitzion, Kol Yemei Hayereha, Ure Vanim Levanereha, que você veja os filhos dos seus filhos nos dias da sua vida. É uma bênção de Deus. Eu estou bem craque no hebraico, porque, primeiro que eu gosto muito, mas há 2 semanas atrás, eu estive reunido com vários rabinos lá na Hebraica, em São Paulo, e também com os adventistas, lá perto de Campinas, quando eu homologuei um parecer que respeitava o sábado deles. Mesmo como presbiteriano, eu tenho como dever, que eu sou um ministro de Estado, não apenas de governo, respeitar as religiões. Isso eu faço. Eu faço como ministro, respeito. E eles tinham um problema muito grande, porque para eles guardar o sábado é algo importantíssimo. Começa na sexta ao pôr do sol e termina no sábado ao nascer do sol, ao pôr do sol. Eu sei que eles ficaram muito felizes e nós continuamos sendo presbiterianos que têm sempre uma marca. Os reformados têm a tolerância como uma das suas virtudes. Não a tolerância com o pecado, com o erro, não é esse tipo de tolerância. É a tolerância que você um dia foi objeto, quando pessoas toleravam a sua ignorância, o seu caminho tortuoso muitas vezes, e te acolheram para que você pudesse um dia conhecer o Deus verdadeiro, esse mesmo Deus que lambeu a pedra e a lenha e todos o que nós vimos. Mas vamos ver quais as características. Ali a fachada do templo da igreja de Jardim de Oração, lá de Santos. Quando vocês forem em Santos, agora vocês têm uma igreja como referência. Característica.
A primeira característica do Deus mentiroso é que ele nos abandona quando mais precisamos dele. Foi exatamente isso que aconteceu. Ou vocês acham que aqueles profetas de Baal, eles já não tinham tido respostas antes? Ou vocês acham que não existe o mundo espiritual das trevas? Existe um poder espiritual reinante, e que Jesus e os apóstolos, melhor dizendo, diz que o mundo jaz no maligno. Então nós não podemos tê-los por nada. Jesus considerava os poderes, os espíritos, é isso que a Bíblia diz, os demônios, ele sabia que existiam. Então, a Bíblia me ensina que o Deus mentiroso, ele nos abandona. O que aconteceu com os profetas de Baal? Eles estavam crentes de que iriam dar um show. Eles eram 450. E eles acreditavam que quando eles clamassem, o Baal ia responder. Talvez já tivesse respondido para eles em outras ocasiões. Mas naquela ocasião, o Deus verdadeiro calou a boca de Baal. Naquela ocasião, o Deus verdadeiro amarrou as mãos de Baal. E ele nada fez. Não pôde responder, não pôde agir. Foi impedido por um poder maior. E é este o Deus que nós servimos aqui nessa igreja. Um Deus que é capaz, que é poderoso, que é amoroso. Um Deus que não teve princípio de dias, nem terá fim. É esse o nosso Deus. E a Bíblia diz que quando nós confiamos em outros deuses, que não o Deus criador do céu e da terra, quando nós colocamos a nossa confiança num Deus mentiroso, ele nos desampara quando mais nós precisamos dele. E aqueles homens, então, estavam certos de que iriam, como disse, dar um verdadeiro show de fogo para todo lado, e Baal iria responder, e nada aconteceu. Então, quando nós confiamos num Deus mentiroso, a primeira característica desse Deus é quando mais você precisa, ele te abandona. Ele não tem poder para mudar a sua vida, para te ajudar na hora da morte. Segunda característica que eu encontro nesse texto, vamos lá. O Deus mentiroso exige de nós sacrifícios ineficazes. Segundo o texto que nós lemos, os profetas começaram a gritar, chegou uma hora que em altas vozes gritavam, pegavam lancetas, se cortavam até derramar sangue. Isso que a Bíblia me ensina, que o Deus mentiroso, ele exige de você sacrifício ineficaz. A Bíblia diz que um só sacrifício foi o bastante para libertar a nossa alma do império das trevas e nos conduzir para o reino do Filho de seu amor. Um só sacrifício, não mais sacrifícios. Qual o sacrifício que Deus quer de nós agora? Sacrifício de lábios que professam o seu nome. Diz lá em Hebreus, é esse louvor através de lábios que professam o seu nome. Então, a segunda característica do Deus mentiroso é que ele vai existir. Não é à toa que nós encontramos relatos de pessoas que sacrificam crianças, que não é mentira, existe. Não é à toa que nós sabemos que, na história bíblica, que os pais ofereciam a Baal os seus filhos, suas crianças. Então, a segunda característica de um Deus mentiroso é que ele vai exigir de você sacrifício ineficaz. Nada do que você faça nesse mundo, nem que você entregue todos os seus bens para a caridade,
não é suficiente para comprar a sua alma. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro, disse Jesus. Só tem um preço, que é o sangue de Jesus. Só o preço do sangue de Jesus é capaz de pagar o preço da sua alma. Nenhum outro sacrifício. É por isso que aqui a nossa igreja, a gente não pede sacrifícios. A gente pede ofertas de amor. A gente pede obediência nos dízimos, mas não sacrifícios. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia me ensina. É claro que eu tenho que dar a Deus algo que tenha uma referência para mim. As 2 moedas da oferta da viúva pobre eram muito valiosas para ela. E os sacos de moeda dos homens ricos era simplesmente uma fração, talvez, mínima. Por isso que Jesus disse, ela que deu mais. Então o peso, a balança dos valores que eu e você damos para Deus, ou damos para a igreja, para Deus através da igreja, essa balança quem tem é Deus. É Ele que pesa. E quando eu dou obedientemente meu dízimo, quando eu quero dar uma oferta a mais, Deus sabe o que é que tem valor para mim. E eu coloco diante dele. Tem que ser alguma coisa que tenha valor para mim. Se eu estou com pressa, eu passo na rua e vejo uma moeda de R$1, mas eu não quero me agachar para pegar, e eu passo por ela, eu não posso vir na igreja e colocar R$1 no gasofilaze, porque aquilo para mim não tem tanto valor assim. Não é verdade? Vamos para frente. Terceira verdade, terceira característica. O Deus mentiroso nos conduz para a morte e não para a vida. O que aconteceu com os profetas de Baal? Foram conduzidos ao ribeiro e ali foram mortos. É interessante que vale a pena a gente notar, nesse caso, é a morte física mesmo, eles foram sacrificados, mas é importante você notar que sempre na Bíblia, a palavra morte, ela não tem o significado de dizer que é o fim de alguma coisa. Morte sempre significa separação. A Bíblia me ensina que a morte espiritual, que é o último estágio que alguém pode chegar, é a separação dele como criatura do Criador. A morte física é a separação da alma do corpo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que significa isso? A Bíblia diz que Deus falou para Adão e Eva lá no Éden, no dia que vocês comerem dessa árvore, certamente morrereis. Eles não caíram duros no chão, mas houve separação. E o pecado gera separação. Separação entre o casal, separação na família, separação na igreja, separação. Morte é separação. Não é à toa que um dos nomes que o Satanás é conhecido é Diabolos, que é formado de 2 palavras gregas, dia, preposição, que significa através de. Aquele, por exemplo, que faz o diâmetro num círculo, que separa as 2 partes. O diabolos, o diabo, é aquele que vem fazer separação. O pecado nos separa de Deus e nos separa dos nossos irmãos. Separação. O salário do pecado é a morte. Muito bem. Até aqui, nós vimos algumas características desse Deus mentiroso. Vamos voltar. Podemos voltar ao número 1? Número 1. O Deus mentiroso nos abandona. O Deus verdadeiro diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar comigo quando eu passar pelo vale, quando eu subir pelo monte. Segundo, o Deus mentiroso exige de nós sacrifícios ineficazes. Isso Deus
O nosso Deus não exige de mim sacrifício. Ele diz que eu tenho que segui-lo, que eu tenho que me negar a mim mesmo e segui-lo. A salvação é de graça. O discipulado requer de mim sacrifício, sim. Mas contra o meu ego, contra o meu eu, contra a minha carne, o discipulado. Mas a salvação é de graça. Terceiro, enfim, o Deus mentiroso nos conduz para a morte. Agora eu quero ler um outro texto, e eu caminho, já estou na metade da minha palavra. Miqueias, próximo. Algumas características do Deus verdadeiro. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7, verso 18. Como eu disse, existem milhares de atributos que nós nem conseguimos, onipresença, onipotência, né? São atributos que Deus possui. Mas vejam comigo, características do Deus verdadeiro. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará os nossos pés, os nossos pecados, nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Vamos ver aqui algumas características do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro tem prazer na misericórdia e no perdão. É o que a Bíblia diz. Então você que está andando em caminho tortuoso, se você buscar a face de Deus, Ele tem prazer quando acontece o verdadeiro arrependimento, quando você muda de rumo, muda de propósitos, quando você entende que 1 minuto, ou 5 minutos, ou 10 minutos de um prazer, seja ele qual for, não valem a pena na quebra da sua comunhão com Deus. Não valem a pena. A Bíblia ensina que o Deus verdadeiro, então, tem prazer na misericórdia e no perdão. Segundo, vamos lá. A segunda coisa que eu descubro nesse Deus, nesse texto, que a ira do Deus verdadeiro não dura para sempre. Se imagine se a ira de Deus durasse para sempre. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa é a razão por não ser consumido. Nós não teríamos culto nesta manhã se a ira de Deus durasse para sempre, se não se renovassem as suas misericórdias sobre a minha vida, sobre a sua vida. Tudo que nós fizemos ontem, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós deixamos de fazer. Então, eu descubro que um dos atributos, uma das características do Deus verdadeiro é que a sua ira não dura para sempre. Você fica irado, e às vezes a sua raiva dura bastante tempo. Conta-se que é uma ilustração, e eu gostaria de contar agora a respeito de se durar para sempre. Que um pastor estava ministrando uma aula numa classe de escola dominical, e lá pelas tantas, uma senhora diz o seguinte: pastor, queria falar para o senhor que eu tenho tido uma bênção muito grande. Que é? Qual é? Tem dias que eu sonho e Deus fala comigo. Nossa, que maravilha! E o que Ele fala? Um monte de coisas.
E faz tempo que... Não, faz tempo que você não tem sonho. Não, não faz tanto. Então, vou fazer o seguinte, ele querendo provar a irmã, disse assim, quando? Vou fazer uma pergunta bem difícil. Se você sonhar com ele, você puder perguntar para ele alguma coisa, você faça essa pergunta, aí no outro domingo, você vem e me responde. Pois não. Pergunte, qual é a pergunta? Aí o pastor teve a mocidade, a juventude, e disse assim, pergunte para ele qual foi a natureza do meu pecado quando eu era muito jovem, da qual me arrependi, busquei em lágrimas o perdão dele. Pergunte para ele qual foi a natureza desse meu pecado. Aí todo mundo foi embora, voltou outro domingo. Durante a semana o pastor começou a ficar preocupado. E se essa mulher fala mesmo com Deus? E o pior, se ele responder? Aí começou a aula de escola dominical, ele sem jeito, e a mulher, infelizmente, ela foi. Aí sentou-se, e ela louquinha para falar. E antes de começar, irmã, lembra-se do que nós falamos no domingo passado? Lembro sim, pastor. E por acaso, a senhora sonhou? Sonhei sim, pastor. E conversou com Deus? Conversei sim, pastor. Nessa hora, já algumas gotinhas de suor caíam na testa do pastor. Mas de certo que a irmã não lembrou de perguntar aquela pergunta que eu fiz. Não, eu lembrei sim e perguntei. Mas ele não respondeu. Respondeu sim. Pronto. Aí ele sentou-se. E qual foi a resposta que ele deu? A resposta foi a seguinte: que ele não se lembra mais do seu pecado. Que o Senhor já o buscou, pediu perdão, ele não se lembra mais. É assim que Deus faz comigo, com os meus pecados e com os seus pecados, quando há arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz que a ira de Deus não dura para sempre. Por isso, o terceiro item diz o seguinte, que diz o terceiro ponto. O Deus verdadeiro tem compaixão do reincidente. O verso 19 tem uma palavrinha aqui que eu quero que vocês me acompanhem. Tornará a ter compaixão de nós. Tornará. Já teve uma vez, e ele torna. Isso não quer dizer que eu tenho um livre acesso, que eu vou viver pecando, porque Deus é grande. Não é verdade. Porque quem tem esse pensamento já nem crente é direito, porque a usar a misericórdia e o amor de Deus como um salvo-conduto para viver uma vida que o desagrada, já é alguém que não pensa em Deus de maneira correta e séria. Mas a Bíblia diz, o verso, tornará a ter compaixão de nós. Quer dizer, ele já teve uma vez, já teve duas, já teve três, na minha vida. Quanta compaixão que Deus já teve de mim, em que, quando eu quebrei algum mandamento, quando eu fiz alguma coisa errada, eu busquei a face dEle, em lágrimas, e pedi a Ele perdão. Mas quando menos eu esperava, eu já estava querendo caminhar novamente, nos mesmos caminhos, e Deus teve compaixão de mim. E tornou a ter compaixão de mim. Então, uma das características do Deus verdadeiro é que Ele tem compaixão do reincidente. Todo pecado que nós cometemos, ele gera uma cicatriz na nossa alma. Então, isso não é
um salvo-conduto para você viver pecando e fazendo coisas erradas. Mas o nosso Deus tem compaixão do reincidente. Quarto item, o que diz? O Deus verdadeiro lança os nossos pecados aonde ninguém pode chegar, nas profundezas do mar. Se ele jogasse para o alto, ficava flutuando aí junto com os satélites, o telescópio Hubble podia chegar, mas não, nas profundezas, nas zonas abissais, onde nem a luz chega. É ali que ele lança os nossos pecados, numa metáfora de um lugar onde inacessível. Né? E ele diz assim: eu me esquecerei dos teus pecados. E nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Esse é o poder e a validade. Eu não esqueço nem dos meus pecados, mas Deus esquece e me trata como se nunca tivesse pecado. Alvo como a neve, é o que a Bíblia me ensina. Quinto, já caminhando para o final. Tem o quinto? Tem. O Deus verdadeiro é aquele que cumpre as promessas e as alianças que faz. Ele não se esquece. Diz assim: mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Eu, quando vim aqui da outra vez, eu recitei os 10 mandamentos, não foi, Emerson? E tem o segundo, se não me engano, o segundo mandamento que diz assim, que vingo, diz o mandamento, vingo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Isso está na Bíblia. Ele vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas não termina aí. Mas que uso de misericórdia até 1000 gerações, aqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Sabe o que eu digo? Que 1000 gerações que passem depois de mim, eu quero ser esse fator de bênção para as 1000 gerações que vierem depois de mim. Então, encerrando, vamos ver aí essa parte número 1, 2, 3 e 4, e a gente caminha para o encerramento, só para didaticamente. A gente lembrar, o Deus verdadeiro tem prazer na misericórdia e no perdão. Segundo, a ira do Deus verdadeiro não dura para sempre. Amém. Terceiro, o Deus verdadeiro tem compaixão do reincidente. Muito. Quarto, o Deus verdadeiro lança os nossos pecados onde ninguém pode chegar. E, por fim, o Deus verdadeiro cumpre as promessas e as alianças que faz. Deus é um ser infinito, eterno e imutável. Em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, verdade e bondade. Amém? Deus abençoe a sua vida.